E aí, pessoal, estou de volta. Vamos resolver as atividades sobre prensa hidráulica nas páginas 49 e 50 da apostila. Primeiro exercício. Uma prensa hidráulica tem êmbolos de áreas iguais a 4 cm² e 32 cm². Sobre o êmbolo maior, existe um bloco de peso igual a 400 N. Então, já está em unidade de força, não preciso mexer. Qual a intensidade da força F vertical, essa daqui, que deve ser aplicada ao êmbolo menor para que o sistema permaneça em equilíbrio? Bom, vamos entender uma coisa. É para o sistema permanecer em equilíbrio, ou seja, a força que eu vou aplicar do lado de cá estabiliza o corpo de peso 400 newtons do lado direito, ou seja, é para ter equilíbrio, não é para ter movimento. Então eu tenho que aplicar uma relação associando a pressão do lado esquerdo sendo igual à pressão do lado direito. O que é a pressão do lado esquerdo? É a força F que eu vou aplicar dividido pela área do êmbolo menor, que é 4 cm². No lado direito, a pressão vai estar relacionada ao peso P, que é uma força também de 400 newtons, dividido pela área desse êmbolo maior, que é 32 cm². É só aplicar a relação e resolver matematicamente. Olha lá, chamei de F1 e A1 a força e a área do lado esquerdo, F2 e A2 a força e a área do lado direito. F1 eu quero, A1 é 4, que é o êmbolo menor, F2 é o peso do corpo, que é 400 N, A2 32 cm², que é a área do êmbolo maior. Multiplicando em cruz, eu chego a 50 N de força no êmbolo do lado direito, no êmbolo de área 4 cm². Na condição desse exercício, essa força de 50 newtons, ela é suficiente para manter o equilíbrio. Então, por exemplo, se eu aplicar 50,1 newton, eu movimento esse peso de 400, tá? Aqui é no equilíbrio. Beleza, gente? Bem tranquilo. É só aplicar a definição de prensa hidráulica aí associada ao princípio de Pascal. Exercício 2. Onde entrou a resposta, não queria. Alguns consultórios de dentista utilizam o sistema de prensa hidráulica na elevação da cadeira. Considere um paciente de 80 kg, senta-se sobre a cadeira de elevação hidráulica que está apoiada num pistão de 50 cm². Então, o peso relacionado a essa massa de 80 kg está associado a esse pistão de 50 cm² de êmbolo. Qual que é a pergunta? Qual deve ser a intensidade da força realizada pelo dentista para elevar a cadeira, sabendo que o pedal de acionamento tem 20 cm² de área? Então eu tenho que estabelecer uma relação para determinar a força associada a essa área de 20 cm², sendo que a pressão exercida vai ser uma pressão exercida sobre um corpo de 80 kg associado a uma área de 500 cm². Então é só relacionar, é só aplicar uma proporção. Olha lá, mesmo esquema do primeiro. F1A1, F2A2. Por quê? Porque a pressão sobre a cadeira é igual à pressão sobre o pedal. 800 por quê? Porque aqui é a massa dele, está em quilograma. A gente tem que lembrar que para calcular o peso eu tenho que multiplicar essa massa pela aceleração da gravidade. Quando essa aceleração não é dada, eu considero ela como 10. Então olha lá, 800 do peso do cara dividido pela área no qual a cadeira está colocada, 500, é igual a F2, que é a força que o dentista vai aplicar, no pistão de 20. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui.
multiplico 2 por 8, dá 16, 20 por 8, vai dar 160, dividido por 5, 32 Newton de força. Então, ó, esses dois zeros aqui cancelam com esses dois zeros aqui. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 20 vezes 8, 160, dividido por 5, 32 newtons de força. Então, o exercício 1 e 2 são idênticos, só mudou o valor. 3. Uma oficina mecânica utiliza um elevador hidráulico para elevar o veículo e facilitar a visualização de suas peças. O êmbolo sobre o qual o veículo está apoiado tem área de 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados e a área do cilindro de acionamento é de 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Para que o veículo sofra uma elevação de 1 metro, qual deve ser o deslocamento teórico do êmbolo de acionamento? Bom, lá na teoria, nós vimos que a variação do volume é sempre constante. Então, ó, a variação do volume associado a essa área de 12 vezes 10 a menos 2, que provoca um deslocamento x, vai ser igual à variação do volume para essa área de 2 vezes 10 a menos 4, provocando uma elevação 1. Então é só relacionar no produto. Olha lá, ó. Área 1x1 vai ser igual à área 2x2. Então, ó, para a área 1, 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Isso fez provocar uma elevação de 1 metro. A área 2, 2 vezes 10 a menos 4 vezes x2. Passando 2 vezes 10 a menos 4, dividindo esse produto aqui, eu tenho um resultado, tá louco, de 600 metros. Quer dizer, esse exercício está irreal demais. Mas é para poder estabelecer a ideia. Eu vou subir um metro, vai subir 600 metros do outro. Eu não vou ver o carro, né? Olha lá, ó, para evitar que o deslocamento do pistão seja demasiadamente grande, é utilizado um sistema com válvulas, fazendo com que o êmbolo de entrada execute um movimento cíclico. Então vai soltando ar ali no cilindro de entrada, para não subir muito, porque é só para mostrar a variação constante do volume. Porque, cara, você ergueu 1 metro de um lado, vai subir 600 do outro, você não vai ver nem o carro, muito menos as peças do carro. Beleza, gente? Então é só para definir o conceito de que quando eu faço uma variação de volume no êmbolo de saída eu vou ter a mesma variação de volume, tá? Mas tá irreal pra caramba isso aí. 4. A figura mostra 3 tubos cilíndricos interligados entre si e contendo um líquido em equilíbrio fluido e estático, ou seja, o fluido ali ele não comprime e nessa condição de equilíbrio estático as resultantes de todas as forças sobre esses êmbolos são nulas. Bom, cada tubo possui um êmbolo, sendo a área da seção reta do tubo 1 a metade da área da seção reta do tubo 2 e do tubo 3, ou seja, o tubo 1 tem área de seção que é a metade da área desses dois tubos aqui. Tá? Então, se eu considerar a área do tubo 2 igual à área do tubo 3, a área do tubo 1 vai ser a metade dessas duas áreas. Os êmbolos se encontram todos no mesmo nível, conforme a figura a seguir. O líquido faz uma força de 200 newton no êmbolo 1. Bom, vamos ver a figura. Então, ó, existe uma força de 200 newtons aplicada neste êmbolo 1 aqui, associada ao líquido. Então está tudo em equilíbrio. A ideia é que esse êmbolo 2 e esse êmbolo 3 têm a mesma área e o êmbolo 1 tem uma área que é a metade deles. Então ele quer saber as forças que os êmbolos 2 e 3 respectivamente fazem no líquido vão ser de quanto. O que está acontecendo aqui? Tem uma força de 200 newton aplicada para cima aqui no êmbolo 1
devido à ação da força que o êmbolo 2 e o êmbolo 3 faz no líquido, tá? Então, ó, a força que empurra para baixo aqui vai estar associada a essa força que empurra para cima. Então, observe. Como eu disse, a área do êmbolo 2 igual à área do êmbolo 3, vou chamar de A, para ter uma relação igual entre esses valores. Como o enunciado diz que a área do êmbolo 1 é a metade da área do êmbolo 2 e do êmbolo 3, fica bem claro no texto, a área do êmbolo 1 é a área de um deles dividido por 2. Agora, o que acontece? Eu tenho um equilíbrio estático nesses três êmbolos. Então, isso significa que eu tenho uma mesma variação de pressão nos três êmbolos. Então, a variação de pressão no êmbolo 1 é igual à variação de pressão no êmbolo 2, que é igual à variação de pressão no êmbolo 3. Isso daí está associado à pressão de uma força. A pressão de uma força é sempre a força dividida pela área. Então, ó, eu tenho uma proporção entre essas grandezas. F1 sobre A sobre 2, que é a área do êmbolo 1, vai ser igual a F2 sobre A, que é igual a F3 sobre A. Essa área pode cortar. Como esse 2 é denominador aqui na razão A sobre 2, ele passa multiplicando F1. Por isso que eu tenho duas vezes F1 aqui. Então, se eu aplicar a relação, ó, a relação que eu tenho é que, como eu corto esse A no denominador das três razões, o 2 sobe multiplicando, eu tenho essa igualdade. Como ele deu que a força aplicada pelo líquido no êmbolo 1 é uma força de 200 newtons, basta eu multiplicar por 2 que eu tenho a força aplicada pelos êmbolos 2 e 3 no líquido. Então a resposta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar lá no final da atividade que eu vou postar na plataforma do Positivo. Coloca a dúvida lá que eu respondo. Beleza? Questão 5. Na prensa hidráulica representada a seguir, os diâmetros dos êmbolos são... Diâmetro, hein, pessoal? Está relacionando diâmetro. D1 e D2. Tais que o diâmetro do êmbolo 1, que é o que está à esquerda, é o dobro do diâmetro do êmbolo 2. Então eu vou aplicar uma força aqui na direita, que essa força é F2, e vai fazer isso daqui subir na esquerda. O que ele pede? A relação entre a força F1 e F2, entre as intensidades das forças exercidas nos dois êmbolos, quando situados no mesmo nível, vale. O que significa isso? Se ele quer a relação entre F1 e F2, quando eles estão situados no mesmo nível, significa que eu vou ter uma mesma variação de pressão no lado esquerdo e uma mesma variação de pressão no lado direito. A gente tem que lembrar sempre que esses êmbolos estão relacionados a superfícies circulares. Por que circulares? Porque os pistões, eles são cilíndricos. Tá? As prensas geralmente são cilíndricas. Por que as paredes são cilíndricas? Porque eu tenho uma melhor distribuição da pressão no interior do recipiente. Eu não vou construir uma prensa hidráulica onde o recipiente no qual eu vou conter um líquido qualquer é na forma de um paralelepípedo. Eu vou ter cantos onde eu não vou ter uma mesma distribuição da pressão. Eu vou ter cantos em quina que não vai distribuir igualmente essa pressão. Então eu não vou ter um funcionamento eficaz dessa prensa. Então é sempre cilíndrico, tá? Então veja, ele quer a razão entre F1 e F2.
Quanto que uma força é maior que a outra. Aí eu tenho que estabelecer o quê? Eu tenho que estabelecer que, como eu estou associando isso ao princípio de Pascal, a variação de pressão do lado esquerdo é igual à variação de pressão do lado direito. Aqui ele já ajeitou a fórmula, porque na verdade seria F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. É só passar multiplicando em cruz, não tem problema nenhum. Tá? Aí eu tenho A1 e A2 são áreas associadas aos êmbolos, onde esses êmbolos são círculos. Então, por isso que é πr1 ao quadrado sobre πr2 ao quadrado. Pi corta, é fator comum. Aí eu tenho que lembrar que numa circunferência, o raio de uma circunferência é sempre a metade do diâmetro. Então eu troco R1 quadrado por D1 sobre 2, eleva ao quadrado, não esqueça. Ah, posso cortar o quadrado aqui, o quadrado aqui? Não. É potência, é base diferente, então não posso mexer. Eu posso mexer nas bases depois, tá? Então, ó, π com π cancela. R1 é D1 sobre 2, então R1 quadrado, D1 sobre 2 quadrado. R2, D2 sobre 2, ao quadrado também. 2 e 2 aqui pode cancelar, por quê? Porque vai elevar ao quadrado, vai ficar 4, vai ficar 4. Só que esse expoente eu não posso cancelar. Porque ele faz parte da potência. Por isso que eu fiquei com a relação de D1 sobre D2 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque vai multiplicar aqui, ó, meios e extremos. Corta 2 com 2, fica D1 sobre D2. Como no enunciado foi dito que o diâmetro do êmbolo 1 é 2 vezes maior que o diâmetro do êmbolo 2, é só fazer a troca. Aí eu cancelo D2 com D2, eu fico com 2 ao quadrado. A força F1 sobre a força F2 é igual a 4. Ou seja, toda vez que eu relaciono o diâmetro, vai pelo quadrado da relação que eu determino. O que o exercício disse? Que o diâmetro 1 era o dobro do diâmetro 2. A força é o quadrado dessa relação. Se é o dobro, a força é 2 ao quadrado. Se, por exemplo, o diâmetro do êmbolo 1 fosse o triplo do diâmetro do êmbolo 2, a força F1 seria 9 vezes maior que a força F2. Tá? Então vai sempre por essa relação de potência. Ó. Isso aqui a gente pode incluir essa relação no nosso formulário quando eu estabeleço uma relação entre a força e o diâmetro. Tá? Vai ser pelo quadrado do diâmetro. Tranquilo, gente? Olha lá, ó, corta π, corta 2 com 2. Do jeito que eu fiz lá, ó, certinho. Ó. D2 com D2. F1 sobre F2 é igual a 4. E nós temos como resposta a letra A. Exercício 6. 6 já? Peraí, deixa eu voltar um pouco aqui. É isso mesmo, 6. Nossa, que rápido. 6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto que segue na ordem que aparece. Bom, ó, tá relacionando diâmetro, hein? A figura a seguir representa uma prensa hidráulica composta por 2 pistões de diâmetro D1 e D2. O motor aplica uma força axial de intensidade 100 newtons no pistão de diâmetro 0,05 metros. Para que se possa obter uma força de intensidade F2 igual a 10.000 newtons no pistão de diâmetro D2, esse diâmetro deve ser igual a quanto e a pressão transferida deverá ter que valor. Bom, então o que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa, eu vou estabelecer uma relação entre a força F1 e F2
e os diâmetros D1 e D2. Eu tenho que estabelecer a relação da seguinte maneira. A razão entre as forças é igual ao quadrado da relação da razão entre os diâmetros. Então eu posso dizer que F1 sobre F2 é D1 sobre D2 ao quadrado. Tá? Aí na letra B, ele quer a pressão transmitida. É uma prensa hidráulica, ou seja, a variação de pressão nos dois êmbolos é a mesma, aí tanto faz. Se você calcular essa pressão transmitida relacionando a força no êmbolo 1, você vai estabelecer essa força no êmbolo 1 pela área do êmbolo 1. Se for no êmbolo 2, pela área do êmbolo 2. Tá? Então observe. Essa é a relação, né, que eu tenho. O motor aplica a força de 100 newtons no pistão de diâmetro D1, vai erguer o pistão de êmbolo D2 com a força de 10.000. Então vamos estabelecer a relação, ó. Olha lá que eu falei, ó. F1 sobre F2, primeira coisa nós vamos calcular o diâmetro do êmbolo 2. F1 sobre F2 é D1 sobre D2 ao quadrado ou D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. O expoente é comum, então eu posso distribuir. F1 100, F2 10.000. Então ó, vai cancelar zero aqui. Isso é igual a 0,05 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. O que ele fez, pessoal? Ele fez uma jogada legal aí. Para eu não ficar trabalhando com número decimal. Esse expoente 2 ele é comum nessa fração. Então eu posso tirar a raiz quadrada desses dois termos aqui. Olha lá, ó, se eu jogar esse expoente 2 e esse expoente 2 que é comum aqui na forma de raiz quadrada no primeiro membro, eu vou tirar a raiz quadrada de 10 e tirar a raiz quadrada de 10.000. Ou se eu tivesse simplificado aqui, ia ficar o mesmo resultado, que eu vou cortar o zero depois. Então lá, raiz quadrada de 100, 10, raiz quadrada de 10.000, 100. Isso é igual a 0,05 sobre D2. Multiplicou em cruz. O que deu essa multiplicação em cruz? 10D2 igual a 100 vezes 0,05. Ou seja, 5 sobre 10. Então o diâmetro do êmbolo 2 é meio. Aí a pressão, ele quer calcular o valor da pressão transmitida do motor para o êmbolo 2. A variação de pressão é a mesma. Só que se eu considerar a força F1, eu tenho que considerar a área associada a essa força. Tá? Olha lá, F1, que é a força de 100, vai ser igual a área 1, que é π vezes D1 sobre 2 ao quadrado. Por que isso? Porque a área de um círculo é πr ao quadrado. E o raio é a metade do diâmetro. Então por isso que ele relacionou dessa maneira. Bom, aí aqui é matemática, tá? Depois é cálculo matemático puro. Lembrando que o diâmetro do êmbolo 1 é 0,05, isso vai ficar ao quadrado, tá? Divide tudo por 2, chega nesse resultado aí. Beleza, gente? Então aqui é mais matemática. Ficar explicando conta matemática assim, acho que fica meio complicado. Mas a relação é essa, só para conferir, pega a calculadora aí, bate esses valores na calculadora e esse resultado tem que surgir. A resposta é a letra C. Exercício 7. Esse exercício é interessante pra caramba. Ele vai envolver momento de uma força. Um esquema simplificado de uma prensa hidráulica está mostrado na figura a seguir. Pode-se fazer uso de uma alavanca, que é essa daqui, ó, para transmitir uma força aplicada à sua extremidade, amplificando seu efeito várias vezes. Bom, o que acontece nesse exercício? Eu acredito que a Rosa tenha explicado para vocês momento de uma força. O momento de uma força ele vai ser um multiplicador de força quando eu estabeleço
a força aplicada a um braço de força qualquer que faz com que eu diminua o esforço no qual eu estou aplicando essa força. E então observem o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma alavanca com um ponto fixo à direita, onde eu vou aplicar uma força de 10 newtons no ponto A, que está a 10 centímetros do centro e a 20 centímetros do ponto fixo. Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: para eu fazer esse êmbolo de área 1 descer, eu tenho que aplicar uma força no meio aqui, ó. Certo? Então eu tenho que encontrar o valor dessa força, que eu vou chamar de F minúsculo, que está a uma distância de 10 centímetros do ponto fixo. Outro dado importante do exercício, ele diz que a área do êmbolo 2 é 5 vezes a área do êmbolo 1. Então, essa força aqui, ela vai ser 5 vezes a força que eu vou encontrar aqui, ó. Tá? Então, observe. Supondo que se aplique uma força de 10 newton, aquela força F lá que eu mostrei que estava à esquerda, a extremidade A da alavanca, e sabendo que a razão entre a área do êmbolo maior pela área do êmbolo menor é 5, o módulo da força F que o êmbolo maior aplicará sobre a carga será de quanto? Bom, observem o seguinte. Ó, tá tudo aqui, ó, nesse esqueminha aqui. Eu coloquei aqui de novo para ficar mais fácil da gente entender o exercício. Apliquei uma força de 10 no ponto A. Vou aplicar, para fazer esse êmbolo aqui descer, eu tenho que aplicar uma força F1 aqui, relacionada a essa força de 10. Tá? Essa força que eu vou achar vai fazer o êmbolo A1 descer e fazer o êmbolo A2 subir com essa força F que ele quer. Então, ó, F1 é o módulo da força aplicada pelo êmbolo menor sobre a barra. É essa força aqui que eu vou calcular, ó. Porque o esforço eu aplico aqui, mas o que faz o êmbolo descer é essa força. Então, a ideia é aplicar uma força aqui que ela vai ser transmitida para esse braço para fazer descer aqui. Então, ó, F1 é o módulo da força aplicada pelo êmbolo menor sobre a barra. Como a barra da alavanca está em equilíbrio de rotação, isso aqui não vira, ó, não faz isso, em relação ao ponto fixo, nós podemos escrever o seguinte: o momento sobre, o somatório do momento sobre o ponto H, né, aplicado pela pessoa, vai ser igual ao somatório do momento no ponto F1 aqui, que chamou de AH. Então, ó, vamos estabelecer a seguinte relação. O momento da força aplicada pela força F1 vai ser, em relação ao ponto fixo, vai ser a força vezes a distância no qual essa força está do ponto fixo. F1 vezes 0,1. Não precisava ter transformado não, tá? Porque a unidade é a mesma. Agora, para eu não ter equilíbrio de rotação, ou seja, para isso daqui não rotacionar dessa maneira, o momento da força em F1 tem que ser igual ao momento da força em F2. Então não rotaciona. Agora, qual que é o momento da força F? É a força que eu aplico no ponto A vezes o braço, o tamanho do braço até o ponto fixo. Então vai ser força 10 vezes 0,2. Logo, cortando esse zero aqui com esse zero aqui, eu tenho uma força F1 de 20 newtons. Então o que esse braço fez? Ele fez com que a pessoa aplicasse uma força menor no ponto A, gerando uma força do dobro do valor aqui no êmbolo A1. O braço ele serve para diminuir o esforço. Se você for pensar bem, se você for trocar o pneu de um carro, quanto maior o comprimento do cabo da chave de roda, menor é o esforço que você realiza. Por quê? Porque você está relacionando a força ao deslocamento, você está determinando o momento da força que você vai aplicar. Então essa foi a ideia de colocar essa alavanca aqui, diminuir o esforço na hora de aplicar a força. Tá? Então, ó, a força F1 é de 20 newtons. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer a relação entre essas forças aplicadas.
que ele diz? De acordo com a terceira lei de Newton, a força aplicada pela barra sobre o êmbolo tem o mesmo módulo, ou seja, ela vale 20 newtons, né? Ação-reação aqui, ó. Então F1 é a força que eu vou aplicar no êmbolo. Aí é só aplicar o princípio de Pascal. Força no êmbolo 2 sobre a força no êmbolo 1 é a área do êmbolo 2 sobre a área do êmbolo 1. Isso daqui é uma ajeitada da relação. Podia ser F sobre A2, ó. F sobre A2 igual a F1 sobre A1, é a mesma coisa. Tá? Então a força que eu aplico no êmbolo 2 para fazer esse êmbolo se deslocar é uma força de 100 newtons. A resposta é a letra D. Oitavo. O macaco hidráulico consta de dois êmbolos. Um estreito, que comprime o óleo, e outro largo, que suspende a carga. Um sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido, ou seja, ele impede que na hora que o óleo retorne isso daqui não abaixe. Para multiplicar a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Ela vai ser conectada aqui. Ó. Bom, tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 kg, usando seu peso para pressionar o êmbolo pequeno com o pé, considerando que o sistema de válvulas não interfira significativamente sobre a pressurização do óleo, poderá suspender uma carga máxima de quantos quilogramas? Então, a ideia aqui é a seguinte. Foi dado o diâmetro de cada êmbolo, o menor 1 centímetro, o maior 6 e a aceleração da gravidade 10. A aceleração da gravidade nós vamos associar a massa dele. A ideia aqui é a seguinte. É fazer o macaco subir utilizando o peso do caminhoneiro no êmbolo de menor diâmetro. Tá? Então, essa massa de 80 kg vai estar associada a esse êmbolo de diâmetro 1 centímetro e o que ele vai erguer está associado à massa ao diâmetro, perdão, de 6 centímetros. Ó, tem uma relação 1 por 6 aqui, hein? E é sempre ao quadrado, guarda isso. Observe. F1, F2, A1, A2. A fórmula já está arrumada para a gente, né? Porque a ideia é pressão do lado 1 igual a pressão do lado 2. F1, A1, F2, A2. Só inverter os termos. A área do cilindro, da superfície do cilindro. πr ao quadrado, ou seja, π d1 sobre 2 ao quadrado, π d2 sobre 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu posso cancelar 2 com 2. Posso cancelar π com π. E a relação que eu vou ter é d1 sobre d2 ao quadrado. Lembra que eu falei? A relação que eu tenho é 1 para 6 e está relacionada ao expoente 2. Então, é um multiplicador de 36 esse negócio. Por que é um multiplicador de 36? Porque a força F1 é o peso do caminhoneiro, a força F2 é o peso da carga que ele quer erguer. Peso caminhoneiro, a massa dele vezes a aceleração da gravidade, peso da carga, a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração é a mesma. Então eu posso cancelar. Então esse tipo de exercício não demanda esse tanto de cálculo. É só a gente lembrar que a razão entre as forças está relacionada à razão ao quadrado do diâmetro, dos diâmetros. Olha lá, ó, 1 para 6. Então dá um multiplicador de 36 isso daí. Então o legal aqui seria, para resolver de uma maneira simplificada esse exercício, ver qual que é a relação dos diâmetros, elevar ao quadrado
e multiplicar pela massa. Então, ó, deu um multiplicador de 36, que multiplicado por 80, esse caminhoneiro de 80 quilos, ele consegue elevar uma carga de 2.880 quilogramas. Tá? Bem tranquilo. Ó, razão entre as áreas é direta, é linear, o expoente é 1. Razão entre os diâmetros é exponencial, de expoente 2. É bem tranquilo. Resposta é a letra A, e com isso a gente encerra prensa hidráulica e a sugestão de atividades, exercícios de 4 a 10 da sessão Hora do Estudo, desse volume 5, das páginas 60 a 62. Bom, como de praxe, enviar para o meu e-mail. E a entrega dessas atividades, elas serão até o dia 8, tá? Isso não quer dizer que você tem que entregar exatamente no dia 8. Você pode entregar antes. Mas vamos tomar cuidado com atividades em atraso. Atividades em atraso, elas estão me gerando um tempo muito grande que eu estou perdendo. Porque eu tenho que mandar um e-mail individual para cada um, para cobrar isso daqui. Então vamos montar um roteiro de estudo para a gente não ficar com atividades em atraso. Certo, pessoal? Boa semana e até a próxima aula. Obrigado.